Você já ouviu falar da perícia simplificada? Bem, para surpresa de muitos, ela existe, juridicamente falando, e isso desde 2015, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. E, embora a intenção tenha sido boa, o novo instituto está gerando muitas controvérsias. Meu nome é Sérgio Linares Filho e você está no canal de Perícia. A perícia simplificada está definida nos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 464 do novo Código de Processo Civil. Vamos entender cada um desses artigos e o porquê das controvérsias. O parágrafo 2º estabelece que, de ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada quando o ponto controvertido for de menor complexidade. Veja, já começou mal, muito mal, porque, afinal, o que é um ponto controvertido de menor complexidade? E eu já adianto, não existe nenhuma regulamentação ou diretriz nesse sentido. E, claro, sendo assim, o juiz pode definir isso de acordo com a sua opinião, ou pior, de acordo com o seu interesse. Porque, convenhamos, na grande maioria dos casos, o juiz não tem a menor capacidade para estabelecer se um ponto controvertido é mais ou menos complexo. Mas eu estava falando do interesse do juiz, e esse é o problema aqui, porque existem duas situações que farão com que o juiz, sem nenhum critério técnico, tenda a preferir a perícia simplificada. Eu vou explicar isso. Primeiro, pelo prazo reduzido da perícia simplificada, porque se tem uma pressão que surte efeito no juízo, é a pressão que o CNJ faz quanto aos prazos processuais. Tem juízes que, inclusive, são punidos por isso. Depois, os honorários periciais, que são extremamente menores nesse caso. Veja, embora a ideia tenha sido boa, reduzir prazos e custos com perícia, seu uso indiscriminado poderá gerar problemas muito graves, porque, por um lado, as partes poderão ser prejudicadas por uma prova frágil e incompleta, o que poderá inclusive levar a uma sentença injusta. E, por outro lado, poderá haver um efeito contrário, ou seja, mais morosidade, porque poderá haver recursos aos tribunais superiores onde se reivindique a anulação da perícia simplificada e diante das nuances que cercam as provas periciais, muitos tribunais certamente vão acatar. Bem, eu estou me estendendo além do que eu gostaria. Vamos ao parágrafo 3º. Nele, o legislador estabelece que a prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista pelo juiz sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Pessoal, isso poderia ser, claro, mas desde que se tivesse certeza de que o tal ponto controvertido é mesmo menos complexo. Nos casos em que isso não for verdadeiro, a maioria dos casos, certamente, essa medida vai produzir prejuízos sensíveis ao processo. Mas vamos seguir. O 4º parágrafo é mais uma regulamentação do 3º. Estabelece algumas regras que recairão sobre o perito e sobre o juiz durante a arguição. Diz o seguinte: durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens, com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. Com relação a esse parágrafo, eu faço somente uma ressalva: o fato de pontos controvertidos estar no plural. Isso significa, óbvio, que poderá haver vários pontos controvertidos, e não um só, como parecia. Ora, estranho pensar numa perícia simplificada quando há muitas controvérsias, sinceramente. Bem, embora a intenção tenha sido boa, o Instituto da Perícia Simplificada precisa ser melhorado. No mínimo, deve haver uma regulamentação que direcione os juízes quanto a que tipo de perícia requisitar. Enquanto isso não estiver muito bem esclarecido, haverá graves riscos, tanto para as partes quanto para o processo como um todo. Então é isso quanto à perícia simplificada. Se você tiver alguma dúvida ou quiser dar alguma opinião, deixe nos comentários. Até a próxima, pessoal.